A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus, ok? Primeiramente, antes de você iniciar, mais abaixo do seu vídeo aí que você está vendo, tem uma tarja vermelha com o nome assim, inscreva-se. Clique nele uma vez, para se inscrever no meu canal. Quando você se inscreve no canal, basta só dar um clique, você recebe novas aulas assim que for levantada para o YouTube. Mas é necessário você ter o e-mail do Gmail, ok? Gmail. Esse G é do Google. Então esse e-mail Gmail faz parte do Google, ok? Então você loga. Após logar, você inscreve no meu canal, clica no gostei e compartilha entre os amigos, beleza? Vamos ao nosso estudo da aula de hoje. Há quantos céus? Bom, vamos entender pela palavra de Deus. Há quantos céus? Beleza? Dois tópicos: delineando os céus e curiosidades. Veja só, o que eu vou apresentar aqui não é para os cristãos há uma quantidade de céus, mas para os judeus há outra dimensão, ok? Os judeus não acreditam da forma que o cristão acredita na quantidade de céus que eu vou apresentar. Os judeus ele acredita muito mais, certo? Essa dimensão de céus, ok? Tanto judeus como muçulmanos, eles não acreditam nessa quantidade que nós conhecemos pela palavra de Deus. Nós estamos limitados só à palavra de Deus. Os judeus eles leem a palavra de Deus, o Velho Testamento, a Torá e o Talmud. Então eles se baseiam em três coisas. Nós só se baseamos na palavra de Deus. Vamos continuar. O primeiro céu, onde já mostro aqui, o primeiro céu, eu tenho aqui o centro, a terra, e aqui eu tenho as dimensões. Então, existem três dimensões para céu em Deuteronômio capítulo 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Ok? Então, veja só. Aqui três dimensões. Ele diz, eis que os céus está no plural, e os céus dos céus, ou seja, outro plural, dos céus. Então observe que um desses céus tem assim uma melhor dimensão. É o trono de Deus, que nós chamamos de paraíso. Olha só, ele diz aqui, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Ou seja, tudo que existe na terra e nos céus são de Deus. Ou seja, o homem não tem nada e Satanás não tem nada. Tudo é de Deus. Observe aqui, tudo que há nela. Uma passagem lá em Lucas, o capítulo 4, versículos 6 a 7, diz que essa passagem onde Jesus está lá no deserto jejuando, aqueles 40 dias, e Satanás se aproxima dele e diz assim, olha, eu dou todo esse reino a você, tudo que você está aqui eu te dou, mas se você me prostrar. Olha só, ele diz que dá, e também ele diz que é dele, lá nessa passagem, Lucas 4, o capítulo 6 a 7, os versículos, ele diz que é dele. Então veja o quanto o mentiroso se pronunciou dizendo que a terra era dele, onde o próprio Deus já disse que tudo que existe é dele. É tanto que em Êxodo, capítulo 19, 5, também nos mostra uma outra passagem que Deus diz que tudo é dele. Tudo que há na terra é dele. Então, o capeta ele nunca deixou de mentir. Nunca deixou de mentir. Vamos continuar. O primeiro céu é o que nós enxergamos, onde só existe mesmo o que é visível. Ou seja, aquilo que nós conseguimos enxergar, o visível é o céu, ok? Aquilo é o céu. O primeiro céu seria a área onde existe oxigênio, onde estão as nuvens, no qual voam os pássaros, que por isso são chamados de, vamos ler em Jó 35, 11, como são chamados os pássaros, ok? Que nos ensina mais do que aos animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Ou seja, observe que a palavra de Deus diz que as aves do
dos céus. Ele diz que as aves são dos céus, ou seja, determinando onde existe justamente os céus. Observe que a palavra de Deus diz onde está o céu, né? Ou seja, o limite onde há o primeiro céu é onde estão justamente as aves de Deus, né? Voando. Então aquele limite ali já é um céu, ok? Então o primeiro céu é onde está o quê? As aves dos céus, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus justamente diz que o primeiro céu é onde está a habitação das aves. Aquela onde as aves voam ali, as nuvens, é justamente o primeiro céu, onde nós enxergamos, ok? Essa dimensão que Deus nos deu. Continuando, o primeiro céu é a atmosfera que circunda a Terra. A palavra céu no singular, dando referência entre a Terra e os astros. Olha só, entre a Terra e os astros, ou seja, a palavra céu, ela está numa dimensão, dando um entendimento, uma referência entre a Terra, e os céus. Vamos ver lá em Oséias 2,18 e depois Daniel 7,13. Aqui em Oséias diz: naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. Olha só, as aves dos céus é um limite, e os répteis da terra, entendeu? Olha aí, dando o quê? A entender que a palavra céu está entre a terra e entre as aves dos céus, entre os astros, as estrelas, os planetas. Aqui o 7,13 de Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha de algum lugar, e as visões da noite, no sentido de olhar para cima, eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha só que aqui a visão de Daniel também diz que vinha um homem, na visão dele, ele olhando para o céu. Se ele estava olhando para o céu, vinha do céu, né? Então vinha do céu um ancião de dias, ou seja, um filho do homem. Ou seja, ele estava dando essa visão que o Filho de Deus viria dos céus, ok? É a visão de Daniel. Aqui possivelmente é uma volta de Cristo, né? Pela última vez, né? Esta é a visão de Daniel, que é um livro muito aprofundado na palavra de Deus. Bom, continuando, o primeiro céu, agora vamos para a outra base que chama-se segundo céu, ok? O segundo céu. O segundo céu seria a parte do espaço, onde estão os astros. Em Gênesis é denominado de firmamento. Gênesis 1:8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, observe que Deus chamou o firmamento céus. Aquele espaço lá em cima. Ali a base do segundo céu. É nesta base onde eu vou ter mais algo para falar. Ok? Olha só, continuando. O segundo céu é o das estrelas, ok? Onde tem as estrelas lá em cima, Então, a referência sobre a expansão dos céus em Gênesis 1:14 ao 18 nos diz assim: 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra. Observe que aqui o luzeiro maior é para governar o dia, e o menor para governar a noite. Bom, não precisa nem dizer quem são esses dois,
Observe que a Bíblia deixa tão claro, né, esse entendimento. Hoje nós conhecemos quem é o maior e quem é o menor. Um governa de dia, outro governa de noite. E Deus os colocou aonde? No firmamento. É nesse firmamento onde eu vou trabalhar melhor a palavra de Deus. Ok? Continuando. O segundo céu são as camadas das regiões celestiais, onde acontecem as constantes batalhas espirituais entre os anjos de Deus e os do diabo. Olha só, é nesta região, onde habita, onde há uma batalha enorme entre os anjos de Deus e os anjos do diabo. Ou melhor, não são do diabo esses anjos, apenas seguiram a ele. Há uma batalha muito forte na região celestial. Efésios 6,12 nos diz isso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só, a briga entre os anjos de Deus e os anjos caídos, é justamente no segundo céu. A batalha realmente de onde se pega mesmo para valer é no segundo céu, não é na terra. Não é na terra. Na terra é aqueles capetinha que obedece a Satanás e vem para cá para perturbar. Fazer coisas desagradáveis, fazer prostituição, fazer adultério, e outras coisas a mais. Mas a batalha pior é onde define a palavra de Deus, que é nas regiões celestiais. Agora veja só, o que é principados? O que é potestades? E o que é mundo tenebroso? Vamos conhecer pela palavra de Deus. O primeiro ponto vai ser principados. Ok? Principado significa dignidade de príncipe, território ou estado cujo soberano é um príncipe ou uma princesa. Segundo o Aurélio, define essas expressões, essa palavra principado. Então veja só, é um local onde alguém é príncipe. Então observe só, quando nós pegamos a palavra de Deus e passamos a conhecer melhor a palavra que está escrita. Olha só, principados é justamente um território cujo soberano, ou seja, o maior, o mais poderoso, é um príncipe. Entendeu aí? A palavra de Deus? Então, olha só. Aí ele diz aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra o soberano que domina, aonde? Na região celestial. E o que é potestades? Vamos conhecer o que é potestades, ok? Poder, potência. Os anjos da sexta hierarquia. Olha, sexta hierarquia define quem? O Aurélio. Em algumas outras religiões, em alguns outros estudos, vai até a sétima hierarquia. Ok? Até a sétima hierarquia. Algumas definições aí de outros estudos. Ok? Não meu, mas de pesquisa que eu fiz, traz até a sétima hierarquia. Aí diz aqui, o príncipe destes poderes é Satanás, que controla as camadas na rebelião contra a suprema autoridade de Deus. Ele domina o mundo de homens e espírito em rebelião contra Deus. Então observe que Satanás ele controla os demônios, aonde ele mais assim opera, onde ele trabalha, que é lá nas regiões, lá na região celestial, e lá ele dá ordem a alguns demônios que descem à terra, e muitos deles se fazem como Satanás, se apresentando como Satanás. E aí eles vêm fazer o que é para fazer. Aqui nessa passagem 2, de 1 a 2, de Efésios, mostra que o dominador é Satanás também, certo? Então ele que domina os homens na terra. Ele que domina aqueles homens para beber, para se prostituir, para fumar, para fazer coisas erradas. É ele que domina, junto com seus demônios. Então, continuando. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. O que é tenebroso?
Olha só como a gente começa assim a aprender a palavra de Deus. Tenebroso, cheio ou coberto de trevas, escuro. Então agora começou a entender a palavra de Deus. Agora vou ler novamente, fazendo acréscimo, ok? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem? O príncipe soberano das trevas, o dominador das trevas, brigando num mundo totalmente escuro. Então observem que o inimigo, a luta dele toda, não é na terra, não é na casa do vizinho, da vizinha, não é na empresa, é lá em cima, como diz a Bíblia, meu irmão. Então vá pela palavra de Deus. O que é que a Bíblia não diz? Diz que a briga é lá em cima. É tanto que aquela passagem de Daniel, quando ele estava orando lá, e 21 dias, a Bíblia diz que o anjo começou a lutar lá em cima, para passar, porque Satanás tinha impedido. No primeiro dia que Daniel começou a botar o joelho no chão e começou a orar, 3 vezes ao dia, durante 21 dias, Deus mandou a bênção para Daniel. Mas o que aconteceu? Ele foi impedido de passar. Então a briga não é lá em cima, não é aqui embaixo, é lá em cima. Ou seja, é no intermediário entre o primeiro céu e o segundo céu. A briga é lá, não é aqui, ok? E como é que ele faz? Olha só, ele, aproveitando essa imagem aqui, um homem dando palestra, num auditório, então vamos colocar como se fosse a figura do inimigo. O inimigo aqui, e uma boa quantidade de demônios ao seu alcance, e aí ele manobra esses demônios, dá ordem aos demônios, controla os demônios, dizendo o que se deve fazer, como fazer, para não ficar sozinho no inferno sofrendo. Então esses demônios aqui, todos eles que assistem, vêm à terra, e fazem o que é para fazer. Quem explica melhor isso daí, essa questão de demônio, Satanás, não é do meu gabarito isso aí, mas é do gabarito do pastor chamado Carlo Ribas. Carlo Ribas foi um pastor que ele era satanista há muitos anos, herdou do seu avô também que era satanista, uma grande legião de demônios, e Satanás também no corpo dele, e ele chegou até o 7º grau na hierarquia de Satanás, que são 9 hierarquias, 9 graus dentro da hierarquia de Satanás. Ele chegou até o 7º. Ele disse que muitas das vezes ele via Satanás de frente a frente, e transformado, materializado. Ele disse que viu várias vezes. E ele tinha uma incorporação muito forte. Se você quiser saber sobre ele, pesquisa na internet aí, pastor Carlo, sem um S no final, Ribas, ok? Carlo, sem um S no final, Ribas. E você vai entender muito melhor ele desvendando o satanismo, ok? Vamos continuar. Vamos para a terceira dimensão do céu. O terceiro céu. O terceiro céu é apresentado por Paulo quando foi arrebatado. A carta de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, 2, diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então Paulo está dizendo aqui, que ele foi arrebatado, não sabe como foi esse arrebatamento, certo? E há 14 anos, há 14 anos ele tinha ido a uma cidade e voltou, e depois de 14 anos ele relata do que aconteceu na outra cidade onde ele estava, ok? É uma viagem que Paulo faz a uma cidade e volta, e depois desse retorno gerou 14 anos depois que ele foi a uma cidade. E aí ele conta essa história, ok? Então vamos continuar. O terceiro céu é onde habita o Deus Supremo e seus anjos. Lá é a habitação de Deus. 1 Reis 8, 27 e o 39 diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu, singular, dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então observe que, que os céus, se está no plural, são muitos. E até o céu, esse céu aqui é a referência da habitação de Deus. Dos céus, ou seja, esse céu é o céu melhor de todos.
É? Não pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. E o 39 diz assim: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos. Olha só essa passagem também aqui de Rei, né? Primeiro Reis, o capítulo 39 diz assim, aqui, lugar da tua habitação. Ou seja, está dizendo que a habitação de Deus é lá no terceiro céu. Beleza? Continuando a palavra de Deus, mais uma passagem diz assim: o terceiro céu é onde habita Deus Supremo e seus anjos. Lá é a habitação de Deus. Agora o Salmo 33, 13 ao 14, diz assim, ó: o Senhor olha dos céus, olha lá de cima, e vê todos os homens, todos os filhos dos homens. Está vendo de onde é que Deus vê? Lá dos céus. Aí o 14, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Então observe que o Salmo indica que Deus mora lá em cima, lá na sua habitação, lá no lugar que ele escolheu para ser a habitação dele, no terceiro céu, é onde ele habita, e lá onde está com os anjos dele. Ok? Bom, para finalizarmos, né, a palavra de Deus, agora vamos para a curiosidade da palavra de Deus. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, lá em 2ª carta aos Coríntios, né, capítulo 12, de 1 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Veja só, no versículo 4 aqui, Paulo diz que foi ao paraíso. O paraíso também, Cristo cita essa passagem lá. Cristo, quando está na cruz, ele dá que o ladrão lá conversa com Cristo, né? E que diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, paraíso é a habitação de Deus, né? A habitação de Deus. Então, Paulo foi arrebatado até a habitação de Deus e ouviu palavras inefáveis. O que é palavras inefáveis? Vamos saber o que é palavras inefáveis, né? Vamos ver aqui. Essa passagem aqui, Lucas, ele respondeu, né? Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então observe que essa aqui é a referência do paraíso. E agora vamos a palavras inefáveis, ok? Que não se pode exprimir por palavras, indivisível, encantador, inebriante. Olha só, palavras encantadoras, palavras inebriantes, palavras indivisíveis. Então veja só, são palavras que o homem ficaria encantado, né? Ficaria mais do que alegre. Então veja só, são coisas que o homem nunca viu, nunca enxergou, ninguém nunca falou, né? Essa habitação de Deus, irmão. Paulo com certeza viu alguma coisa lá, né? Continuando. Outra curiosidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Primeira carta aos Coríntios 2:9. Diz assim, justamente o que diz aí, né? Então veja só, como diz aqui que nunca olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração, são coisas que Deus fez que não revelou para os homens, né? Então existe muita coisa que tem lá acima dos céus, que Deus fez e que o homem não tem a menor noção de o que é que tem lá. Olha só essa curiosidade aqui, Jó 38:22. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Gente, que mergulho é esse? Deus está dizendo que existe depósito de neve. Irmãos, depósito de neve não é na terra, não. Esse depósito de neve é lá nos céus. É um lugar distante. Deus tem depósito, meu irmão, de neve. E outra coisa, e viste os tesouros da saraiva. Irmãos, o tesouro, ou seja, o granizo, grande porção de coisas que sobrevêm
como saraiva ou descarga. Irmão, Deus está dizendo que há um depósito de neve tão grande lá em cima, de granizo, que o homem nunca contemplou. O Salmo 135, 7 diz assim: faz sair o vento dos seus reservatórios. Irmão, Deus tem reservatórios de vento, de água. Deus tem reservatório de neve. Tudo que você possa imaginar para suprir a terra, Deus tem justamente reservatório. E aqui Jeremias 10, 13 diz assim: e dos teus depósitos faz sair o vento. Olha só, tá vendo aí? Mais uma outra confirmação. Isso é curiosidade, igreja, para que podemos entender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então veja só, para terminar, deixa eu ver aqui, para terminar a palavra de Deus, Salmo 32, 7 diz assim: ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Veja só, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório ele preenche os espaços. É tremendo esse Deus. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra. Esse texto continua, né? O que eu quero chamar a atenção é que é câmaras superiores no céu. Olha só, o que é câmaras? Vamos saber o que é câmaras para a gente poder entender melhor isso aí, ok? Compartimento ou aposento de uma casa, e em especial o quarto de dormir. Olha só, toda casa não, algumas casas no Brasil tem caixa d'água em cima. Para quê? Para guardar água para não ter que faltar. Imagine, Deus fez um mundo sem caixa d'água. Deus fez reservatório, irmão, de água, de vento, de neve, de petróleo, de tudo que você possa imaginar, de plantas, Deus tem de tudo, só que ele não revelou a nós. E por final, diz aqui em Jó 38, 16 assim: ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo. Abismo, que é abismo? Abertura, sulco natural, quase vertical, de fundo praticamente insondável, precipício, desempenhadeiro. Ou seja, olha só, Deus está dizendo assim, ou entraste tu até as origens do mar, ou seja, onde Deus fez a origem do mar, ou passaste no mais profundo abismo, ou seja, onde tem justamente as águas, os buracos enormes com águas guardadas dentro, Profundo abismo é um tipo de um buraco, é uma coisa funda, larga, Então observe aí, igreja, Deus tem coisas que ele fez que nossos olhos nunca chegaram a ver. Nunca. Infelizmente nossos olhos nunca chegaram a ver. Deus tem coisas lá nos céus dos céus que infelizmente nós... Imagina o homem aqui na terra, ele constrói um laboratório de química, laboratório de análise, laboratório de biologia, de matemática, de português, de ciências. Imagine Deus, o laboratório de Deus. Você pensa que Deus é desorganizado? Ele nunca foi desorganizado. Ao contrário, ele dá aula de organização. Quando ele começa a criar ali os céus, a terra, o vento, as plantas, dando ordem nas coisas. Então, igreja, espero que você tenha entendido, que existem 3 céus para nós, ok? De acordo com a palavra de Deus. Nós se baseamos na palavra do Senhor, mas para os judeus há 10 dimensões, 10. E os judeus, ele relata cada uma dessas dimensões praticamente que existe. Ele se baseia no Talmud, no Velho Testamento, e na Torá, ok? Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto e dê a paz. Até mais.